Bom, pessoal, eu vou vir aqui para o chat agora. Minha amiga Laira vai me ajudar, né, Laira? Laira, deixa eu achar você aqui, Laira, para ver se eu consigo habilitar aqui o seu Pronto, já microfone. tá ok. Opa, Laira, Tá e ok? aí? O que que a Cheguei. gente tem aí de pergunta? E aí depois a gente abre para o pessoal, né? Então, a primeira pergunta aqui, o Carlos, é que a amostragem, no exemplo do terceiro turno, não estaria na agenda e não no critério, porque o critério é a base de comparação e não o método ou plano. E aí? Isso, Carlos, vê bem. A questão do terceiro turno, ela é sempre vista como um critério, né? Isso porque, por exemplo, existem alguns organismos, eu estou usando o terceiro turno, mas pode ser outro turno, tá? Existem alguns organismos que fazem até um cálculo para auditar ou não. Por exemplo, eu tenho vários clientes dentro de um organismo que o organismo estabelece o seguinte critério. Isso, inclusive, está no contrato. Ele diz o seguinte: se você tiver mais do que 25% dos colaboradores dentro daquele turno, ele precisa ser auditado, né? Então, se você tem menos de 25% da tua força operacional, não precisa. Então, esse meu cliente, por exemplo, varia muito. Às vezes tem ciclo de auditoria dele que a gente tem que ir na madrugada para acompanhar o auditor, e tem ciclos que não, que a produção dele cai e aí quando cai, ele reforça no primeiro e no segundo, e aí o que acontece? Esses 25% cai e o organismo não precisa. Então, geralmente, a gente coloca lá no programa e no relatório como sendo um critério mesmo para você poder auditar ou não aquele determinado turno, tá certo? Respondi, Carlos? Laira? Oi? Sim, sim. Ok. Simone, no compartilhamento de tela, a análise do documento deve ser feita na hora, sem a possibilidade de realizar com calma posteriormente? Ah, boa, Simone, boa. Olha, Simone, veja, eu acho que essa questão do compartilhamento, até agora eu só vi em um cliente, tá? Todos os outros que a gente está fazendo, eles deixam o acesso à documentação em PDF dentro do sistema ou do Drive para a gente poder acessar. É claro que, por exemplo, eu tive cliente que pediu termo de confidencialidade. Né? Ele nunca tinha pedido, a gente tem um padrão de termo de confidencialidade. Esse cliente nunca tinha pedido, ele mandou um termo dele, ele nem pediu o nosso, ele mandou um dele e a gente assinou esse termo de confidencialidade e mandou de volta, né, escaneado, para poder ter acesso. Então, eu só tive esse cliente que disse que não poderia. Aí, Simone, quando isso ocorrer, qual é a grande questão? É que você vai ter que utilizar-se daquele método de fazer a auditoria remota com a agenda exatamente da forma que está disposta. Então, assim, tipo, porque hoje, por exemplo, eu tenho a opção do cliente botar o documento lá, eu sentar e ir analisando e fazendo o relatório e depois, no final do dia, trazer ali um resumo para ele. E sendo dessa forma, você sempre vai precisar de alguém capitaneando do outro lado, né? Sobe a página, desce a página. A não ser que ele disponibilize, porque já existem alguns aplicativos, né? Algumas plataformas que você transfere o comando da tela. Então, por exemplo, ele pode abrir lá o documento e você mesmo manusear o documento. Eu só vi isso acontecer em uma empresa até agora, né? Mas se isso ocorrer, você vai ter que fazer uso daquele momento que está sendo ali disponibilizado para você. E aí usar a canetinha, o caderninho ali para anotar. E aí, no máximo que você pode depois pedir é uma lista mestra para poder te ajudar na hora de fazer o relatório, você não esquecer nenhum documento, né? Mas está sendo raro. Mas como eu vi isso acontecer semana passada com uma amiga minha, inclusive, não foi nem comigo, foi com uma amiga minha, né? Conversando, a gente estava num grupo de auditores conversando remotamente, e ela disse: ó, fica alerta para isso, porque tem cliente que. Eu tive um aqui que não deixou mandar documento, eu tive que fazer dessa forma, tá bom? Ok. E Obrigada, eu posso Laira. fazer minha auditoria interna em todos os processos de minha organização, exemplo, operações de laboratório?
Pode, pode. Na verdade, veja bem, o que os organismos estão priorizando, pessoal, é a manutenção do sistema de gestão. Então, você só não vai conseguir fazer em todos os processos se você tiver uma justificativa muito plausível para isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. Eu tive um cliente agora que a auditoria dele estava agendada para a semana que vem, só que ele ainda vai estar em coletivas. O organismo preferiu adiar a auditoria para fazer essa auditoria no momento em que a planta estivesse funcionando, para que ele pudesse ter mais evidências através daquela visita remota nas áreas e através da entrevista via plataforma de interação. Então, veja, o organismo preferiu postergar a auditoria, não fazer essa semana, fazer daqui a 2 semanas, quando a planta não vai estar rodando 100%, mas vai estar rodando parcialmente, para ter uma amostragem melhor. O que eu tenho observado é que os organismos têm buscado manter a mesma rotina, o máximo de rotina possível, sem alterar esse formato, gerar o menor impacto possível para o processo de auditoria, entendeu? Agora, o Clebson. O próprio processo de auditoria não é embasado na confidencialidade, porque o cliente ainda não pode evitar o envio das informações para análise da equipe auditora. Já existiu tal caso? Já. É esse exemplo que eu dei dessa minha amiga, né? Glebson, acontece, tá? Acontece. Eu tive um exemplo, não foi, até eu vou falar dessa questão de confidencialidade. Eu tive um exemplo uma vez que eu fui auditar uma planta, uma multinacional, e ela tinha uma área, era a qualidade, ela tinha uma área que era onde fazia a fórmula, né? E para vocês terem uma ideia, foi muito difícil eu conseguir entrar nessa sala. Teve que pedir 1 milhão de autorizações, mesmo coberto com confidencialidade, mesmo sabendo que eu não iria ter acesso a nenhum documento lá dentro, porque eu não ia ter acesso à fórmula, à receita, a nada, mas apenas para eu entrar no ambiente, porque eu tive acesso à bancada, os tipos de equipamentos que tinham lá dentro. Isso foi muito difícil. Para você ter uma ideia, a gente concluiu a auditoria e até essa autorização chegar, eu tive que voltar na planta depois. A sorte que era uma planta que era próxima, eu consegui me deslocar de veículo mesmo, para poder acessar esse ambiente, porque existia todas essas barreiras. Então, mesmo tendo essa questão da confidencialidade, pode existir. É como eu estou te falando, assim, de tudo que eu estou vendo de março para cá, eu só vi um caso, que foi o caso dessa minha amiga, que aconteceu. Eu diria que de repente vai ser uma coisa muito rara, né? Mas pode acontecer, vai depender do critério de confidencialidade que a organização possua, né? E como faremos para as verificações de infra, condições de trabalho, informações que devem estar dispostas no posto de trabalho? Exemplo, se for definido pela empresa, calibração de instrumentos, como verificar? As evidências serão escolhidas pela empresa? Boa, boa. Olha, essa é uma pergunta muito importante. Inclusive, eu estava falando isso com esse meu cliente de manutenção, né? Eu fui auditar a manutenção. Olha que desafio, na 14 mil, né? E aí eu disse assim, olha, a gente sempre tem uma prática de escolher aqueles equipamentos que são da área de meio ambiente, por exemplo, os filtros, para verificar se eles têm tido rotinas de manutenção para garantir a eficácia dos controles operacionais. E aí, quando eu fiz a lista, eu disse, olha, eu tenho aqui alguns equipamentos que eu vou querer ver, mas você quer ver o quê? Eu disse, eu quero ver, por exemplo, como é que funciona o plano de manutenção? Ah, é um sistema. Então, vou marcar a hora com a pessoa da manutenção, compartilha a tela e ele vai me mostrar o sistema, né? Ah, não é um sistema, é um checklist feito na máquina remoto. Então, vamos lá, escaneia aí alguns checklists e me mandam. Essa pergunta é muito importante, porque todo mundo está me perguntando quem vai escolher a amostragem, gente. Quem escolhe é sempre o auditor. Essa primícia não muda, independente de ser remota ou não. O que pode acontecer é o auditor entender que estamos num momento diferenciado e ele te permitir fazer essa escolha, né? Por exemplo, ele dizer assim, olha, por exemplo, eu preciso falar com alguém da manutenção a nível de liderança. Você tem quantos encarregados? Eu tenho 3. Desses 3,
Qual que você acha que se adapta melhor para fazer uma entrevista por telefone, para fazer uma entrevista via plataforma? E aí a pessoa te sinalizar. Mas nunca esqueçam, a amostragem, ela sempre será sempre do auditor. Ele pode flexibilizar, mas a amostragem é sempre dele, tá certo?